8h45 começa, né? Tem aí 6 minutinhos até o início da aula. Eu vou só acertando as configos aqui, vendo se tá tudo certo, tá? Alô, alô, alô. Sim, ok. Beleza. Eu achei tudo que precisava aqui. Esperar dar um horário aí pra gente continuar. Acho que agora tá certo, hein? Acertando umas configurações aqui, tá? Porque eu tô. O cara aqui tá mexendo no computador. Boa noite, pessoal. Tô esperando só dar um tempinho de começar a aula, tá? Acho que já tá compartilhado com vocês aqui a segunda aula, né, com a teoria. Daqui a pouco eu já volto com os outros exemplos pra gente aqui. Uma boa noite de volta para mais bastante número de participantes. Beleza, então a gente já
reinicia. Essa é a aula 4. A aula 3 foi, agora é a 4. E exercícios, né? Newton, não. O que é isso? Não conheço. Nunca ouvi falar, na verdade. Anotado. Agradeço pela indicação. Bastante coisa para fazer quando acabar a aula aqui. Vamos dar uma pesquisada nessas coisas que eles mandaram para mim aí no chat. Então, pessoal, vamos lá. Bem-vindo de volta aí. Eu vou, então, continuar com a parte da teoria, porque, em princípio, a teoria é melhor vista na prática, né? Como eu estou comentando com vocês, programação, ela é muito de prática. Então, o que pode começar a acontecer a partir de agora, principalmente quando eu começar a passar exercícios para vocês, é que alguns alunos vão estar com problema no código. Quer dizer, o cara vai tentar fazer o código e não vai rodar. E é exatamente o que acontece em programação. Se de repente o aluno está programando a cada 15 dias, ele vai errar e cada vez mais vai ficar aparecendo erros, porque eu já disse que isso vai acontecer. Programação é assim. A gente precisa estar vivendo isso para conseguir aplicar. Não adianta programar a cada 15 dias. Não, não vai dar certo. Nem uma linguagem nova, uma língua nova. Tem que treinar meio que diariamente, né? A princípio, algumas horas por dia. Não é o caso da disciplina, mas pelo menos toda semaninha ali é legal você dar uma treinada para o cérebro não esquecer. E a gente esquece muitas coisas, tá? Então, preciso que vocês treinem. Quem quiser fazer no computador, preciso que treina. Quem não quiser, aí dá para continuar. Mas aí você vai precisar fazer um esforcinho a mais aí, que nem, por exemplo, no exercício anterior, que mostrei para vocês as variáveis lógicas, vocês viram que eu posso fazer isso usando exemplos, que nem esse daqui, ó, eu faço tudo na mão, e mesmo fazendo na mão, eu percebo que as pessoas ainda têm dúvida. Por exemplo, por que não é alternativa aqui, professor? Ué, quer dizer, é só você refazer as afirmações com essas aplicações, quer dizer, com esses valores aqui, e ver se é verdadeiro ou falso. Aí tem uma tabelinha lá que eu passei para vocês, em princípio, é lógico que não cabe explicar por que deu falso. Eu não sei. Se colocar 2 é maior do que 3, é falso. Por que é falso, Honda? É porque 2 não é maior do que 3. Aí eu não sei explicar essas coisas, entendeu? Aí precisa que vocês comecem a treinar esses conceitos, principalmente conceitos de lógica. Quem quiser vai poder usar, então, mostrei para vocês como faz isso, variáveis do tipo lógica. Quer dizer, mas são caixinhas em suas menores caixinhas possíveis, tá? Quando nessa caixinha lógica, ela consegue guardar 0 ou 1, que é justamente o verdadeiro ou o falso, tá? Isso daqui é exatamente um bit. Então, essa caixinha aqui é a menor de todas. Se você for pensar em termos de arquitetura, literalmente essa é a caixinha que é a menorzinha de todas. Ela cabe exatamente em um bit, que é exatamente 0 ou 1. Esse tipo de lógica, quando eu trato de verdadeiro ou falso, 0 e 1, conhecido também como lógica booleana, tá? Então, dependendo da linguagem que você for utilizar, aí você vai ver que existe essa palavra aí, booleana, que tem a ver então com verdadeiro e falso. Então, para você declarar uma variável do tipo lógico, você faz exatamente o mesmo procedimento padrão. Nome da variável, por exemplo, i, 2 pontos, o tipo dela. No caso agora é lógico. Lembrando que nesse caso, essa caixinha i, ela consegue guardar verdadeiro ou falso lá dentro. Bem, 0 ou 1. Mas quem quiser usar o Visual G para fazer essas contas aqui, por exemplo, você pode pegar esse exercício que está aqui, ó,
escrever um código lá no Portugal que te diz se isso daqui é verdadeiro ou falso, dependendo das entradas que você tem. Então você coloca um valor de A e B e o programa diz se isso daqui é verdade ou falso. Bom, deixa aí como exercício para vocês treinarem mais tarde. Agora, quando a gente vai começar a programar, e a partir de agora eu vou precisar me organizar um pouquinho melhor aqui em termos de visual, eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de filosofia do Python, né? O Zen do Python. Tudo bem? Gabriel, não sei também, porque a ementa é em Portugal, não em Python. Eu estou tentando de tudo e quanto é jeito fazer isso aqui acontecer em Python. Assim que eu conseguir, aí a coisa muda para Python. Mas por enquanto eu vou ficar em Portugal. E de novo, né? Eu estou usando uma linguagem que não existe. E Python existe. E de novo, eu volto aqui para assistir que vocês aprendam uma linguagem de programação. Essa filosofia do Python é uma filosofia que foi feita mesmo, fosse uma brincadeira, entre aspas, um easter egg, mas é uma coisa que o pessoal leva muito a sério, porque tem a ver com o que você faz para organizar o seu código. Então, a partir de agora, pessoal, se você vai programar, é muito interessante que você leve em considerações essas coisas que tem nessa filosofia do Python. Na hora de escrever um código, e na vida, geralmente o bonito é melhor do que o feio. Eu estou falando em termos não de pessoas, não tem uma coisa de filosofia, tem uma coisa de lógica. Tá? Então, se você tem um código, você tem um produto, um é bonito e o outro foi feito de qualquer maneira, com certeza o que é feito de qualquer maneira ele vai ser esquecido mais rápido. As pessoas têm a tendência a dar valor para as coisas que são mais bonitas. Tá? Então, se você está escrevendo um código que funciona, ele é mal escrito, uma pessoa do seu lado também escreve um código que resolve o mesmo problema, só que o dela está bonita, o pessoal vai gostar mais dessa coisa que é mais bonita. Tudo bem? Então, em termos de organização, o bonito é melhor do que feio. E a partir de agora, eu vou tentar usar essas filosofias aqui para tentar escrever os códigos, tá? Explícito é melhor do que implícito, quer dizer, mostra, fala o que você quer, não fica na entrelinha, mas a pessoa devia interpretar, mas eu acho que ele deveria saber. Não, não deveria. Fale, mostre. Tá? Simples é melhor do que complexo. Tem um problema simples, resolva de uma maneira simples, não fica complicando. E ainda que complexo seja melhor do que complicado, tudo bem? E tudo isso vai ser levado em consideração não só em programação, mas como para a vida, tá? E estou dizendo isso principalmente em programação por causa dessa regra aqui, ó, quer dizer, dessa regra, por causa dessa filosofia aqui do Python. Legibilidade conta, ou seja, ler um negócio e o negócio ser legal de você ler faz diferença. Então, por exemplo, pega uma aula, um PDF, preto e branco, um monte de formas ali, que nem entender um livro, aquilo é chato. Hoje em dia o pessoal viu que se você faz um vídeo no YouTube mostrando as coisas com animações, as pessoas acham que é legal e acham que é fácil. Então, na hora de você apresentar o produto final, a maneira como você mostra faz total diferença. E eu posso me usar de exemplo, tá? Porque eu não sei fazer as coisas bonitas. Minha letra é feia, minha lousa é toda bagunçada. Eu gosto desse tipo de situação. Mas na hora que eu vou programar, não dá certo. Eu preciso fazer as coisas direitinho, do jeitinho que elas têm que ser, porque legibilidade conta. Então, se você quer ser rebelde, pode, mas não é para fazer isso na frente do computador, porque não é o lugar ideal. É melhor ser zen em computação do que ser rebelde, tá? Então, estou falando isso principalmente porque a partir de agora, vocês já viram eu fazer isso, pode nem ter notado, mas eu fiz uma técnica chamada indentação, que tem a ver então com o que você faz para organizar o seu código de uma maneira visual. Aí coloquei para vocês aqui, tá? Procurei lá a definição dessa palavra, diz que é uma palavra de origem inglesa. Cadê? O anglicismo é uma palavra de origem inglesa, tá? Anglicismo. Que significa, em princípio, você organizar as coisas. É você dar um parágrafo, basicamente. Então, em programação, sempre quando eu começar um bloco novo, a hora que eu for escrever a instrução desse bloco, eu vou apertar a tecla Tab, que é o parágrafo, ou seja, eu vou dar um espaço e vou escrever as instruções desse bloco aqui. Porque assim que as instruções desse bloco acabar, eu volto para cá. E conforme o meu programa vai ficando mais complexo, eu vou abrindo novos blocos e conforme eu vou fechando os blocos, eu mantenho eles organizados. Quer dizer, então, toda vez que você abre um bloco novo, você vai dar um tab, você vai dar um parágrafo, e quando as coisas estiverem alinhadas,
significa que elas estão no mesmo bloco, porque está no bloco para frente, não, está para trás. Então, esse daqui tem que fechar aqui, esse daqui tem que fechar lá embaixo. Então, as coisas têm que ter começo, meio e fim. Ela precisa começar e precisa terminar. Se eu escrevo esse código aqui, tudo numa linha só, quer dizer, todo mundo alinhado para a esquerda, você não sabe onde começa uma instrução, onde começa a outra, onde acaba a outra, você fica completamente confuso. Então, não é obrigatório, embora em Python você é obrigado a fazer isso, aqui nas outras linguagens não é obrigado. Mas eu vou forçar vocês a fazerem a tal da indentação. Por quê? Volta. Legibilidade conta e bonito é melhor do que feio. Simples assim. Aí você se organiza muito melhor no código fazendo essa indentação. Para código simples que nem o nosso, de 10, 20, 40 linhas, isso não faz problema nenhum. Mas pega um código grande para você ver. Se você não faz essa organização indentando, vai dar problema, você não vai entender nada do que está acontecendo. Geralmente, a gente pede para os programas ficarem com essa cara aqui, ó, se fosse uma pirâmide, né? Quer dizer, ela vai abrindo e conforme vai fechando. Aí eu vou tentar usar, então, esse tipo de organização visual com vocês aí. Tudo bem? Vamos lá. Para continuar aqui, daqui a pouco eu tento responder o que vocês estão perguntando aí para mim, se der tempo, tá? Para então continuar e usar essa indentação, né, eu vou falar com vocês do operador condicional, que vocês já viram ele funcionando, tá? E geralmente, quando você está programando, você sente essa necessidade de você fazer uma coisa ou outra. O que é operador condicional? Para a gente é o se. Se chover, se fizer sol, eu vou para a praia, senão eu fico em casa. Quer dizer, é uma palavra de novo. Tem a ver com o nosso português. Em inglês, é o tal do if, else. If, se, else é senão. Quer dizer, é o se, senão. Se acontecer uma coisa, faça isso. Se não, quer dizer, em caso contrário, exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora em programação. Eu posso fazer de duas maneiras, né? Posso fazer isso escrevendo um código, aí vou mostrar para vocês como eu faço isso. E posso desenhar essa lógica usando o fluxograma. Também vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Por exemplo, né, vocês viram que se eu estiver escrevendo um programa, quer dizer, que calcula a média, a primeira pergunta que vocês fizeram para mim no chat foi questão de saber se está aprovado ou reprovado. Como que você sabe se você está aprovado ou reprovado? Todo mundo está aprovado? Todo mundo está reprovado? Você está aprovado e reprovado ao mesmo tempo? Não. É uma coisa, aí tem um operador aqui, o que a gente já viu, ou outra. Qual das duas você vai escolher? Essa ou essa? Depende. Quer dizer, numa situação no nosso cotidiano, né? São Paulo, você vai sair de casa para ir para a faculdade. Você leva ou não leva guarda-chuva? Quais são os critérios que você usa? Quer dizer, qual que é a condicional? Qual que é a condição que você tem para levar guarda-chuva ou não? Uma condição é a seguinte: se chover, então a condição é climática. Nesse caso aqui, é chuva. Se estiver chovendo, for positivo, for verdadeiro, então aí eu levo o guarda-chuva. Agora, se não estiver chovendo, aí eu não levo o guarda-chuva. Essa que é a lógica que a gente usa. No caso da faculdade, quer dizer, quero saber se você está aprovado ou reprovado. Qual que é o critério que você usa? Qual que é a condição? A condição é a seguinte: se essa média das provas for maior ou igual a 7, de onde que eu tirei isso daqui? Isso daqui eu tirei do manual. Manual do aluno. Tem lá. Média, o critério da média é que a média precisa ser maior ou igual a 7. Professor, se eu só tirar 7, eu estou aprovado ou estou reprovado? Aí não sei, vê aqui, ó. A média é maior ou igual a 7? Sim, se for verdade, você está aprovado. Por exemplo, professor, eu estou com 6,8. Eu estou aprovado ou estou reprovado? Mas eu não sei. 6,8 é maior ou igual a 7? Não. Então, está respondido. Eu estou com 6,9. No sistema, não está. O sistema 6,9 ele arredonda, né? Mas, pergunta que o aluno sempre faz para mim: ô professor, eu estou com 5, eu estou aprovado? Mas não sei. Coloca aqui, ó, pergunta, quer dizer, teste lógico. E como que eu faço para escrever isso no computador? Aí a gente já viu como que eu faço para escrever isso usando essa sintaxe que está aqui, ó. Se
a condição for verdadeira, então, aí eu vou dar um espacinho aqui para fazer essas instruções. Por quê? A tal da indentação. Por exemplo, colocar uma condição e posso usar esse símbolo aqui, ó, que vai ser então um losango. Na bandeira do Brasil tem um desse daqui, ó, um losango. Aí eu quero saber uma condição, por exemplo, chuva. É verdade? Ou é mentira? Eu já vi isso daqui, eu mostrei na aula passada, né? Porque se for verdade, a instrução é leva guarda-chuva. Bem, se for falso, se não estiver chovendo, a instrução é simples. Não leva guarda-chuva. E eu posso fazer isso para várias situações. Por exemplo, né? Eu mostrei para vocês que a gente pode, por exemplo, colocar como uma condição a média. A sua média é maior ou igual a 7? Vou fazer assim, ó. Maior ou igual a 7? Isso aqui pode ser verdade, ou isso daqui pode ser mentira, falso. Então, se essa média for maior ou igual a 7, então, quero que ele faça o quê? Que ele escreva, por exemplo, aprovado. Se não, então, ó, se for verdade, então ele faz esse bloco de instrução que está aqui. Ó. Aí estão todas as instruções que vão vir aqui. No caso, eu só tenho uma, que é essa instrução que está aqui. Então, se a média for maior ou igual a 7, seu programa vai vir para cá e vai escrever isso aqui na tela. Se não, quer dizer, se for falso, então o bloco falso está aqui embaixo. Ó. São instruções, quer dizer, que eu posso colocar, por exemplo, um escreva, ele está reprovado. Aí ele vai fazer uma coisa ou outra. Aqui, ó. Escreva aprovado, escreva. Quer dizer, se a média for maior ou igual a 7, escreva aprovado. Se não, escreva reprovado. Preste atenção, porque chega uma hora que ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. E no programa ele vai ramificar. Ele está vindo aqui, ele vai fazer uma opção ou outra. Para o meu programa continuar sendo sequencial, eu preciso fechar essas duas opções que eu abri. Então, esse fim C vai fazer o papel de uma bolinha que junta as duas opções e o meu programa continua sendo indo para o fim. Eu não posso simplesmente acabar o programa num brado, ele tem que fechar. Então, eu abrir as duas condições, elas precisam voltar a ser uma sequencial para voltar. É o tal do fim C aqui. Tá? Então, se eu quiser usar a condicional a partir de agora, é só então a gente usar essa sintaxe para fazer então as instruções. Se a condição for verdade, então faça essas instruções. Se não, caso isso aqui for falso, se não for verdade, faça essas outras instruções que estão aqui. Aí pode ser um monte de instruções que vocês fazem aí nessas condições. Então vamos ver o que eu estou pedindo para a gente fazer agora. Ah, isso aqui a gente já fez. Mas eu vou fazer direitinho com vocês agora, né? Com calma. Quero então pegar o Visual G e fazer um programa que leia a nota de duas provas realizadas pelo aluno e calcule a sua média, tá? Antes de chegar no Visual G, vou colocar aqui, ó. Então eu preciso um programa, colocar aqui que ele leia duas notas. Aí ele quer que você calcule a média. Aqui, ó. Média. Beleza. Isso a gente já fez. O que ele quer que você faça agora é use o critério de aprovação, que diz que para ser aprovado, a sua média precisa ser maior ou igual a 7. Então, sabendo disso, eu quero que o seu programa imprima um texto dizendo se o aluno está aprovado ou reprovado. Vamos fazer o seguinte: vamos desenhar primeiro essa lógica, depois eu passo para o computador e faço com vocês esse código. Deixa eu ver se eu faço assim, ó. Vou descartar isso daqui. Deixa eu abrir um outro programa com vocês, para a gente desenhar a mão livre aqui, ó. Para baixo aqui, ó. Tem um caderno aqui para a gente escrever agora. Então, eu quero escrever um programa, vou colocar aqui então, vou desenhar a minha lógica, tá? Início. Então, o meu programa vai começar aqui, ó, no início do algoritmo, ele vai fazer então, o nosso programa vai começar aqui.
Como eu estou só desenhando, eu não vou declarar as variáveis, né? Porque, peraí, deixa eu ver se está compartilhando com vocês aqui. Porque ele diz que está, mas eu não sei se está. Ó, tem que estar compartilhando uma tela que eu estou escrevendo, tá? Meu OneNote. Então, início e o fim. E agora eu preciso escrever aqui no meio quais são as instruções sequenciais que a gente precisa ter nesse programinha. Primeira coisa que ele diz no enunciado, esse aqui é um programa que leia duas notas. Então, o programa colocar aqui, ó, que leia duas notas. E para isso eu vou usar o comando leia. Para usar o comando leia, dessa primeira vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse símbolo aqui, ó, símbolo de entrada para a gente. Tá? Simplesmente falando que a primeira etapa é leia NP1, NP2, que vão ser as caixinhas que vão guardar as notas das minhas provas. Beleza, feito isso, eu vou processar. A minha caixinha, que eu vou chamar de média, recebe então NP1 mais NP2 sobre 2. Entre parênteses ali. Aí, como processamento, eu não vou usar aquela caixinha de entrada, eu vou usar um retângulo normal. Bom, e agora eu preciso tomar uma decisão, porque eu quero que o programa computador ele imprima ou aprovado ou reprovado. Aí eu preciso, vou colocar aqui do lado, vou colocar isso daqui em verde, como se fosse comentário, né? Ó, leia duas notas. Aqui eu calculei a média. São comentários, tá? Só para lembrar o que está fazendo a cada passo aqui. E agora eu vou colocar minha condicional. Qual que é a condicional? Vou colocar aqui do lado, ó. Para não estar aprovado, a média precisa ser maior ou igual a 7. Ou seja, aqui eu vou colocar uma condicional. Então, eu vou abrir aqui, ó, um símbolo de condicional. Pode colocar o símbolo que for, tá? Vocês conseguem ler. É sempre lembrando que a flechinha conta para você a ordem dos passos. Então, leia NP1 e NP2, calcule a média com esses valores. E agora o novo. Eu quero calcular a média. Quer dizer, a média está calculada, eu quero saber se o aluno foi aprovado ou reprovado. O critério. Pergunta: média é maior ou igual a 7? Se for verdade, eu vou fazer alguma instrução. Se for falso, eu vou fazer uma outra instrução. Ou seja, se a média, então calcula a média, fazendo essa conta aqui, aí eu faço uma pergunta. Essa média é maior ou igual a 7? Sim. Se for verdade, aí eu vou usar aqui o comando escreva. Escreva na tela, por exemplo, aprovado. Já, tá? Para eu escrever, eu vou usar esse losango. Esse losango não, esse paralelogramo viradinho aqui. E se for falso, quer dizer, se a média não for maior agora a 7, então ele está reprovado. Então eu quero colocar uma instrução aqui, ó. Escreva na tela, reprovado. Aí vou colocar esse símbolozinho aqui, só porque é um comando de saída. Leia duas notas, calcule a média, e aí pergunta, essa média, ela é maior ou igual a 7? Sim. Escreva aprovado. Se não for, se não, vem para o lado de cá, escreva reprovado. Pronto, para chegar no fim do meu programa, eu preciso, eu abri, né? Tem uma parte que está vindo para cá, tem uma parte que está vindo para cá. Eu preciso que as duas, quer dizer, qualquer uma delas, que chegue ao fim. Então, para isso, você vai juntar essas duas opções e aqui nessa bolinha, ela se junta ao nosso fim C. E aí você pode terminar o algoritmo aqui assim, ó. Se você não coloca o fim C lá do seu código, ele não vai fechar as opções. Então, eu preciso abrir e fechar. Então, abrir uma para cá, a outra para cá, e no final, eu preciso juntar as duas em uma só. Tudo bem? Então, essa é a maneira que eu faço para desenhar. E desenhando, dá para entender, né? Eu leio dois números, faço essa conta, e aí depende. Se essa média for maior ou igual a 7 e for verdade, aí eu preciso colocar, verdadeiro está para cá. Então você vem para cá. Se for falso, aí você vem para cá e faz essa instrução que está aqui. Fiz assim, ó. Tá, tá, tá. Aqui, ó.
Tem a aula anterior ali, peraí, aqui assim. Essa é a lógica. Quer que eu desenho? Isso não é uma coisa ruim, não, tá? Quer dizer, eu estou lendo, processando e aqui eu estou escrevendo no meu código. Tudo bem? Então, ó. Deixa eu fazer isso aqui agora no Visual G. Fazer tudo de novo? Então vamos lá. Esse programa tá lá no Teams, tá? Para quem perguntou onde que tem o download desse programa, eu deixei para vocês o link desse executável lá no Teams, que é exatamente esse daqui, que tá aqui. Então, se você for no Teams e baixar o executável, você vê que é um executável, né? Se você clicar duas vezes nele, vai abrir essa página do jeito que está aqui, assim, ó. Vamos fazer agora um programinha que leia duas notas e imprima para a gente se ele está aprovado ou reprovado. E aí, assim, eu vou fazer igualzinho tá no meu fluxograma, tá? Quem quiser seguir agora, eu vou, entre o início e o fim, eu vou repetir o que está igualzinho tá no fluxograma. A única coisa que eu preciso fazer aqui, que eu não fiz lá no fluxograma, é declarar as variáveis, né? Aqui eu preciso montar as caixinhas e vou usar os mesmos nomes para a gente não se confundir. Primeira coisa que eu vou fazer é ler NP1. Se eu quiser, eu posso usar o NP1, NP2. Aqui eu vou usar o comando leia duas vezes, tá? Ó. Leia NP1, ele lê uma nota, leia NP2, ele lê a segunda nota. Primeira coisa que eu fiz, então, foi ler as duas notas. Só estou mostrando aqui para vocês que eu posso fazer com um comando só. Por exemplo, assim, ó, leia NP1, NP2, ou eu posso fazer um embaixo do outro, que eu estou fazendo aqui agora. Estou mostrando todas as opções para vocês. Feito isso, a média é calculada como, quer dizer, a média recebe NP1 mais NP2, primeiro soma, depois divide por 2. Aqui está coisa nova. Então, lá no meu fluxograma está leia NP1 e NP2. Próximo passo, calcule a média aritmética, está aqui. Agora tem aquele fluxograma, né? Quer dizer, tem aquela condicional, o comando vai se dividir. Olha aqui, porque agora não está mais como se fosse um fluxograma, mas a lógica é simples. Se, aí eu vou colocar entre parênteses aqui, só para vocês enxergarem direitinho, tá? A média for maior ou igual a 7, aí do jeito que eu leio em matemática, eu escrevo maior igual a 7. Se isso for verdade, então, ó, nessa versão do Visual G que eu estou usando, é sem acento. Se eu colocar então com acento, ele não vai aceitar. Se você estiver usando visões, versões posteriores, talvez ele aceite acento, tá? Vou fazer sem acento aqui. Então, se isso for verdade, o que eu quero que aconteça? Eu quero que escreva na tela, por exemplo, aprovado. Só que se eu fizer assim, pessoal, e não lembrar em conta a indentação, vai começar a ficar tudo muito grudado, eu não sei onde abre e onde fecha. Então, no meu fluxograma, onde eu tenho a pergunta e vou para a direita, por exemplo, para o verdadeiro, todas as instruções do verdadeiro eu vou dar um tab, vou dar um parágrafo, vou estar aqui. Você enxergar, então, se isso for verdade, então faça essa instrução que está aqui. Se não, aí eu faço uma outra instrução. Seria escreva, reprovado. Uma coisa ou outra. Se a média, então, se for verdade, ele faz essa instrução que está aqui. Então, se for verdade, escreva isso. Se não for verdade, se for falso, aí você vai escrever essa daqui. Tudo bem? Lembrando que no final, depois que eu coloquei as duas opções, esse C aqui, ele ramificou meu código. Foi fazer uma coisa ou outra. Para chegar no fim, lembra que a gente precisa juntar as duas perninhas lá, que é o nosso fim C. Está feito aqui, ó. Aprovado e reprovado. Então, se eu rodar o código agora, executar 4, 5, reprovado. Tudo bem? O que eu vou fazer agora é usar um pouquinho do meu tempo livre aqui com vocês para dar uma maquiagem no código. Ninguém reclamou comigo nessa aula, mas na aula passada o pessoal reclamou. Ô, professor, tá fazendo um programinha aí? Coloca alguma coisa a mais aí. Por exemplo, coloque aqui
por exemplo, antes do comando leia, um texto. Digite a nota da NP1, por exemplo. Aqui embaixo, vou colocar um escreva, digite a nota da NP2. Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque a partir de agora, perdendo um tempinho a mais, eu consigo então interagir com o usuário. Por exemplo, digite a nota da NP1, 5. Digite a nota da NP2, 10. Aprovado. Aí eu posso fazer várias coisas. Eu posso mostrar o valor da média calculada que eu não fiz. Tá? Eu posso, por exemplo, antes de qualquer coisa, perder um tempinho e fazer isso daqui, ó. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer um escreva. Olha só que legal. Opa! Não façam isso, tá? Tô fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Vou fazer só porque eu tô com preguiça agora. Ó, o que eu vou fazer. Ó. Antes de tudo, vou colocar um asterisco aqui, ó. Ó. Por que eu tô fazendo isso? Só porque eu sei, né? Quero perder tempo aqui com vocês. Para mostrar que eu posso fazer. Este programa calcula a média de provas. Por exemplo. Ó, a média. Quer dizer, eu já estou perdendo um tempinho aqui com vocês, porque meu fluxograma já está pronto, já fiz a condicional. Só agora eu estou vindo aqui e colocando um monte de texto, para que na hora que eu rode esse código, ele veja todas as instruções e coloca aqui, por exemplo, ó, esse programa calcula a média. Digite a nota da NP1, 8. Digite a nota da NP2, 9. Aprovado. Na verdade, ele não calculou a média, né? Vou colocar aqui mais um escreva aqui, então, ó. Escreva, ó. Média é média. Pronto, agora sim. Vou fazer aqui só para dar um espacinho, né? Para ficar bonitinho para vocês verem. Vai executar. E para NP1, 6. Nota para NP2, 7. 6,5. Reprovado, é. Vamos pegar uma situação real aqui. Nossa, a gente no curso aqui, ó. Executar. Nota da P1, 10. Na P2, 9. Vai, vamos ser modesto. Média 9,5. Aprovado, quer dizer, vocês viram que eu já estava rodando meu código, eu só estou dando uma outra mexida aqui só para deixar as coisas do jeito que eu quero. Para ficar bonitinho para a gente enxergar aí. Precisa fazer isso? Não. Já estava rodando faz tempo o código. Mas eu quis fazer isso daqui para aprender com vocês um tempinho aí. Deixa eu ver se eu consigo voltar para o 100% aqui. Eu quero fazer um outro código com vocês. Só que eu não vou nem pegar a transparência. Eu vou ficar direto aqui no OneNote, tá? Então, ó, eu quero que vocês me ajudem agora a fazer um programinha que... Espera. Vê se só vocês estão vendo a minha tela aqui. Porque ele diz que tá, mas não sei se tá. Eu tenho que estar vendo uma telinha que eu vou escrever agora, tá? Vou colocar enunciado aqui, ó. Dado um número, vou chamar ele de N inteiro, eu quero que você faça um programa para mim que diga se o número é par ou ímpar. X. Eu tenho enunciado direitinho lá, que daqui a pouco eu coloco lá para vocês, que legibilidade conta, né? Então eu não vou passar isso daqui para vocês, a minha aula eu vou passar bonitinha, né? Aquela formatada lá. Mas a questão é essa: dado um número inteiro, por exemplo, o número n igual a 23. 23 é par ou ímpar? Pergunta. Todo mundo sabe. 36, Honda, 23 é ímpar. Beleza. Agora, como que você faz um código para o computador pedindo para ele escrever ou par ou ímpar? Porque, peraí, eu quero que você monte um programa para mim, que o que ele vai fazer é basicamente entre o início e o fim, eu quero que você leia o número n, aí eu vou usar até aquele símbolozinho do n lá para vocês. Ó. Leia n,
Eu quero fazer uma pergunta, porque se ele vai ser par ou ímpar. A pergunta é, como que você faz para decidir se o número n é par ou ímpar? Qual é o critério? O que vocês fariam? Me ajuda aí. Vai tomar Coca-Cola agora. Aí, Davi, é isso mesmo. Vou esperar o pessoal me responder aqui também. Ah, beleza. A gente já tá colocando para mim direto a resposta que eu quero. Vou fingir que eu não vi isso, né? Só para dar um pouco de suspense aqui, mas vocês estão corretos. O que o pessoal costuma dizer para mim é o seguinte, Ronda, se o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, eu sei que ele é par. Se ele termina em 1, 3, 5, 7, 9, ele é ímpar. Beleza, eu entendo que esse é um critério legal. Agora, como é que eu faço para perguntar, por exemplo, para contar isso para o computador? Olha, se o número, se n terminar em zero, quer dizer, como que eu coloco essa condição aqui? Ó? E tem que ser uma coisa simples, né? Dá para fazer isso desse jeito? Dá para fazer por strings. Quer dizer, você pega lá a sua caixinha, vê o último algarismo dela e pergunta se isso daqui atende um critério ou outro. Só que eu não sei mexer com caractere direitinho e essa linguagem não permite fazer isso. Tem uma maneira que é mais simples, que é uma maneira que tem a ver com matemática. Aí vocês pegarem a aula anterior, vocês vão ver que eu introduzi um operador novo, que fazia uma coisa que a gente não conhecia, e no princípio o pessoal não sabia para que servia, né? Que é o tal do div e do mod. Aí eu contei para vocês que a principal função do div e do mod era fazer, por exemplo, saber se o número é divisível pelo outro ou não. Aí se você for lembrar, o div ele olhava para o quociente inteiro da divisão, e o mod olhava para o chamado de resto inteiro da divisão. E se você pegar a aula, você vê que eu até dei um exemplo de como que a gente faz para usar o mod. Por exemplo, o mod conta para a gente qual que é o resto da divisão de um número pelo outro. Se o resto for igual a zero, significa que o número é divisível pelo outro. Ou seja, para saber se o número é par ou ímpar, vocês sabem, o critério é fazer a divisão por 2. Então, os números pares são divisíveis por 2. Ou seja, o critério que eu tenho é o seguinte: se eu pegar o número n pode ser qualquer, eu vou dividir ele por 2. Aí você vai olhar para o resto. Por quê? Por exemplo, pegar o número 8. Quanto que é 8 mod 2? 8 mod 2 dá 4 e o resto é zero. Quer dizer, 8 é divisível por 2, ou se você preferir, 8 é par. Ou seja, o resto de 8 por 2 é zero. E se ele é zero, significa que o número é par. E se não for zero? Se for, por exemplo, o número 9, quanto que é 9 mod 2? 9 mod 2 dá 4, o resto 1. Ou seja, o resto não dá zero, o resto dá 1. E se o resto dá 1, você fala que o número é ímpar. Espera aí, isso que eu estou falando para vocês vale para todos os números naturais, n, ou vale só para 8 e para 9? Por exemplo, eu quero saber se 1240 é 7. Esse número n é par ou ímpar? Divide por 2. Se o resto der zero, é par. Se não der zero, sempre vai dar 1. Aí você pode fazer essa conta, tá? Se o número par se você pega o número par, divide por 2, o resto é zero. Você pega o número ímpar e divide por 2, ele é sempre resto 1. E sempre números inteiros, tá? Não pode. Só faz sentido para o ímpar para número sem vírgula, só para inteiros. Então eu sei o critério. O critério é que se eu tiver, então, o número n, aí eu peço para ler, n igual a 8. O que eu faço para saber se ele é par ou ímpar? Faz essa comparação. Vou fazer essa pergunta. N mod 2, ops, é igual a zero? Se for verdade,
Então, ele é par. Se for mentira, quer dizer, se não for zero, aí vai ser um, então significa que o número é ímpar. Aí você pode colocar aqui comando escreva, né, para colocar essas informações, lembrando que você precisa fechar e terminar o seu código. Assim. Então, tá em programação, quer dizer, em Python ou em outros programas de lógica, vocês vão ver que ele não usa mod, ele vai usar o porcentagem. Tá? Então, em Python fica n por 102, quer dizer, o resto inteiro da divisão de n por 2. Em programação, vocês vão usar basicamente essa sintaxe aqui. O div ia ser assim. Mas são só questões práticas. Vamos ficar aqui com o mod mesmo, que tem a ver com a nossa matéria. Tá? Então, leia n. Se n mod 2 for igual a zero, então escreva par. Se não for zero, escreva ímpar. Como que eu faço para passar esse código ou esse fluxograma do jeito que ele está aqui, ó, para o computador? Aí eu preciso de novo, né? A gente precisa treinar. Para usar mod, eu preciso declarar as variáveis como sendo inteiras, tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui com vocês o meu Visual G. Baixei lá no Teams. Fui lá na página do Teams. Baixei o arquivo, dei um clique duas vezes e aí aconteceu exatamente isso daqui. Você vai ter, pá, esse esqueletinho montado. De novo, eu sempre apago os comentários. A gente não vai precisar deles aqui. Para fazer comentário mais do que uma linha, é só você fazer assim, ó. Mais outra linha, mais uma, ah, mais uma. Faz sempre assim, tá? Eu não sei como se vai dar problema não, mas para fazer comentário mais do que uma linha, sempre dá duas barras aí e faz direitinho embaixo da outra. Acho que não tem atalhos. Eu tenho então que saber se o número n é par ou ímpar. N, no caso, precisa ser inteiro, tá? Se eu tentar deixar n real, vai dar problema. E vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, escreva, digite um número inteiro para o usuário. Por que você está fazendo isso? Só para, né? Ó, digite um número inteiro. Aí o usuário vai ver essa informação. Presta atenção que quando você está programando, como eu já sei programar, eu escrevo o programa do começo ao fim, aí ele roda, né? Eu às vezes não rodo. Mas geralmente você escreve uma parte e aí roda. Escreve uma parte e roda, quer dizer, você vai construindo aos poucos, tá? É virtualmente impossível você ter um problema difícil, você escreve o código de primeira e ele roda. Não, você faz primeiro uma parte, você faz outra parte, você vai fazendo as coisas. Então aqui eu imprimi na tela um texto, beleza, mas eu quero ler o número e guardar na caixinha N. Leia N, faz isso. Agora eu quero que o comando do computador escreva na tela par ou ímpar. E qual que é o critério que a gente utilizou? O critério que a gente combinou foi o seguinte, agora escrevendo lá no meu fluxograma, pegando o desenho, vem aquele losango. Se, coloca entre parênteses para ficar mais fácil para você, tá? Se, qual que é a condição? N mod 2, só essa condição? Não, quero saber se isso é verdadeiro ou falso. N mod 2 for igual a zero, vou fazer o N aqui igual tá ali para vocês não se confundirem, tá? N mod 2 igual a zero, se isso for verdade, então faça o quê? Bom, eu quero que ele escreva na tela. Só para ficar um pouquinho diferente, vou colocar assim, ó. O número é par. Exclamação. Se não, então esse é o se for verdade, então eu venho e faço essas instruções que estão naquela parte do fluxograma, é esse bloco aqui. Se não, quer dizer, se o n mod 2 não for igual a zero, se for diferente de zero, então você escreva na tela, por exemplo, o número é ímpar. Exclamação. Lembrando que se eu tentar rodar o código agora, ele vai reclamar. Por quê? Porque eu comecei uma condição, faço uma coisa, faça outra, e se você olhar no fluxograma, quer dizer, tem uma condição vindo para cá, tem uma condição vindo para a esquerda e cada um indo para o lado. Eu preciso terminar. Então, eu preciso colocar aqui, ó, um fim C. Se eu não colocar o fim C, ó, eu vou comentar ele aqui, só para dar um pau aqui para vocês verem dar erro. Ó, digite um número inteiro. 5.
Ah, deu problema aqui. Porque esperava encontrar fim C. Ele até fez, mas ele acusou que tem um erro aqui estruturalmente. Eu preciso fechar o condicional que eu abri. Então eu abro duas opções, aí eu preciso fechá-las novamente. Tá? Então ele até fala aqui, ó, esperava encontrar fim C. Então aqui, ó, fim C. Em C, você vê que você abre e fecha chaves, tá? Em Python, nesse aqui você não precisa muito disso. Cada linguagem vai ter um código. Para a gente, esse if else é o C, se não. Se for verdade, então faça essa instrução. Se não, faça a instrução que está aqui. Tudo bem? Para rodar, ó, é algoritmo executar ou aperta F9, que aí ele roda as instruções sempre sequencialmente. Vamos ver aqui se está funcionando. Número inteiro, 8. Número é par. Beleza. Sempre testa, tá? Vai que eu fiz alguma coisa errada ali. Número inteiro, 1. O número é ímpar. Número fácil eu sei. Quero saber o número difícil. Não, a gente sabe também, né? E 1. Isso é par ou ímpar? Ah, se eu apertar Enter, o computador fala para mim. Ele vai pegar esse número e vai dividir por 2. Se o resto for 0, ele vai imprimir par. Se o resto não for 0, ele vai imprimir ímpar. Ah, o número é ímpar. Vou pegar outro exemplo aqui. Algoritmo, executar. 2. Número grande aqui. O número é par. Tá, então, programinha que faz aí, então, a verificação se N é par ou ímpar. Aí, para isso, eu usei o mod, né? Se o resto da divisão por 2 for 0, então o número é par. Se não, o número é ímpar. Você vê que, em português, às vezes fica mais fácil ler do que fazer o fluxograma. Mas é mais fácil programar, de fato, do que desenhar. Você perde muito menos tempo fazendo direto do que desenhando. Mas é uma coisa que a gente precisa treinar, né? Beleza? Deixa eu voltar aqui para minha aula, porque agora eu tenho então esses dois códigos, e aí quando eu for salvar para deixar o download para vocês lá no Teams, eu vou colocar o código direitinho lá para vocês replicarem, tá? E eu não gosto de fazer isso, e quanto mais eu faço o programa meu rodar e mostro para vocês, maior a chance de não ajudar vocês em aprender a programação. Porque eu não quero que o programa de vocês funcione. Tem que dar erro, tá? Sim. Para você aprender, você vê que você vai errar bastante até você chegar onde você precisa. E eu falar onde está o erro não vai ajudar em nada. Quer dizer, se você fala assim, Ronda, eu fiz o código e o meu código não está rodando, aonde que está o erro? Esse tipo de coisa só vai me ajudar. Quer dizer, eu vou mostrar que eu sei programar e sei onde está o seu erro. Se você não conseguiu achar o seu erro e eu te mostrei, você vai acreditar em mim e não vai ter aprendido. A partir do momento que você viu que tem um erro, sabe que tem um erro e acha o seu erro, aí realmente você está aprendendo, porque você não vai errar novamente, tá? Então, copiar uma coisa certa é a última coisa que eu quero que vocês façam, beleza? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, então, o restante da aula, porque agora, se você quiser, então, a condição, né? Minha aula, então, tem uma condicional. Deixa eu fazer assim. Volta para cá. Minha aula é assim, ó. Se você quiser fazer as coisas no computador, então, treine. Se não chora, não tem essa de se não chora, né? Então, se você quiser fazer no computador, você tem que treinar. Se você não quiser fazer no computador, ou acha que é bobagem, ou inúmeros motivos, não quer fazer no computador, não quer programar, você é obrigado a fazer, então, esse tipo de problema aqui. Tá? Então, até ao final da aula, eu vou passar para vocês alguns problemas que eu passei em prova. Pô, coloquei a resposta já aqui, peraí. Sem spoilers. Vocês façam para mim aqui, ó. Questão que eu posso pedir na prova, por exemplo, você vai precisar programar na prova? Não. Você precisa escrever alguma coisa na prova? Não. Mas você precisa saber interpretar. Ou seja, dado esse fluxograma aqui, ó, então questão de prova. Início, fim, tá meio tortinho aqui, mas foi de coração, senhor. Eu quero que você simule ele, faça uma simulação desse código. Então, imaginando que isso aqui é um programa de computador, eu vou ler, eu vou digitar 3 informações segundo esse código aqui. Eu vou ler 3 números. E nesse exemplo, eu vou ler X, vou ler Y
e vou ler Z. O que eu quero dizer com simulação? Eu quero então que você faça de conta que a hora de você digitar o número da variável x, quer dizer, na hora que você quiser colocar o número dentro da variável x, você vai ter que respeitar essa atribuição que está aqui. Faz de conta que você vai digitar o número 1 e esse 1 vai entrar na caixinha x. Isso é simulação. Simula, faz de conta que você vai digitar o número 1, esse número 1 vai estar na caixinha y, e faz de conta que você vai digitar um outro número 1 e vai guardar na caixinha que eu chamei de z. Então, nesse exemplo aqui, quem quiser, aí pode pegar o computador e passar esses códigos para o Visual G e pegar a resposta. Não é obrigado. É proibido? Não, pelo contrário, né? Eu só não posso obrigar. Mas se você não quiser fazer, você pode então fazer na mão. Então, deixa essa opção para vocês. Como vocês vão fazer, não me interessa. Eu quero que a resposta seja sempre a correta. Então, vou fazer assim. Até o final da aula, eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem a simulação. Então, simula para mim qual que vai ser o resultado final desse código se eu entrar, então, com essas informações. Wilton, talvez eu fale, talvez eu faça um Fibonacci com vocês, mas aí depende muito do feedback. Então, a primeira coisa que você vai notar é que, desculpa, falaram para mim no chat que o programa anterior só funcionou, quer dizer, não funcionou porque ele fez assim, ele declarou N real. Exatamente o tipo de coisa que você só vai perceber se você programar. Se você não programar, você não vai entender o que está acontecendo. Então, para rodar, você precisa fazer isso daqui, ó, inteiro. Aí ele vai rodar. É o tipo de coisa que eu só consigo enxergar se eu fiz. Se eu contar para você e você não fez, você não vai entender o que eu falei. Mas perguntaram para mim isso, falaram exatamente para mim no chat. Então é exatamente o tipo de coisa que você só consegue perceber se programar. Tá? Então no código anterior, eu tinha que declarar o N como inteiro, que nem eu fiz. Se eu declarar como real, não vai dar certo. Resposta igual a 9, mas também o professor aqui foi bem infeliz, porque eu deixei o spoiler aqui, né? Mas não interessa, né? O spoiler é só para a gente saber que está fazendo a conta correta. Deixa isso daqui escondido, faz de conta que eu não fiz isso, né? Por quê? Porque assim, ó, se você não quiser fazer no computador e não é obrigado, isso daqui você é obrigado a saber fazer, porque são instruções sequenciais. Isso aqui é um algoritmo. Mas é uma flechinha aqui, assim, ó, sempre nesse sentido. Quer dizer, se x é igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1, eu quero que você faça essas contas aqui, ó. É só um rascunho, tá? N1. Quem que é N1? É 3 vezes x mais y. 3 vezes 1 mais 1. 4. E quem que é N2? Vou fazer do lado aqui, ó. N2 é 3 vezes y mais z. 3 vezes 1 mais 1, que é 4. Mas, professor, é sempre isso? Não. Nesse exemplo, sim. Por acaso, eu fiz a gracinha aqui de fazer os números serem iguais, para confundir, né? Ah, mas será que é pegadinha? Não tem pegadinha nenhuma, é só você acreditar aqui, ó. Esses são os valores de x, y e z, você faz as contas que estão aqui, ó. N3 é 1 mais 1 menos 1, que é 1. E a última conta, cuidado, tá? Porque eu posso pedir outra coisa aqui. Aqui é N4 que ele quer. Quem que é N4? N4 está aqui, ó. N4 vai ser, então, N1 mais... Quem que é N1? N1 eu calculei aqui, ó. E N2? Eu calculei aqui. E N3? Quer dizer, então, que aqui o comando escreva vai colocar na tela, ó, entre aspas, é o texto, por exemplo, a resposta é, dois pontos, exatamente o que está entre aspas aqui. E aí depois tem uma caixinha N4. Qual que é o valor de N4? 9. Posso tirar aqui agora. A resposta é 9. E assim, cara, na época da prova presencial,
Eu fazia uns 5, 6, 7, 8 tipos de prova diferentes. Sabe aqueles professores que fazem prova diferente para o cara não colar? Eu fazia e avisava. Se você olhar para a prova do lado, você vai se dar mal porque eu vou te confundir. Por que eu faço? Bom, a prova A, por exemplo, vem assim, ó. E a prova B, ela vem assim, ó. Olha que maldade, a prova C vai com mais 2, essa daqui vem com menos 2. Quer dizer, é muito mais fácil você fazer a sua prova, isso eu falava para os alunos, né, do que ficar olhando para a prova do lado, mesmo sabendo que eu sei que você vai saber, vai fazer isso, e eu não vou, quer dizer, eu vou tentar confundir você se você fizer isso. Tá? Então, eu sempre falei para os alunos, cara, faz a sua prova, olha para a sua prova, que é mais fácil. Se você começar a olhar para o lado, ver que a prova do cara é igualzinha à sua, só que está dando um resultado completamente diferente. Sim, eu sei porque está acontecendo isso e fiz de propósito. Ou seja, esquece tudo que você fez. Porque eu posso, de repente, colocar um mais aqui, posso colocar um menos aqui. É só você prestar bastante atenção e com calma e não ficar acreditando nas coisas que você viu antes. Ou seja, para esse programa aqui, eu quero que você faça a mesma coisa agora. Para x igual a 2, y 0 e z é menos 2. Vai acontecer uma outra coisa aqui agora. Vai. Os passos não são os mesmos, professor? São. Ué, é só repetir tudo que está aqui. Não. Eu quero que você simule, ou seja, na hora de colocar x, y e z, assume para mim que esses valores são reais e simula para mim. Fala para mim qual é a resposta, por gentileza. Hum, pessoal mandando para mim aqui. Davi, só comentar, tá? Porque na outra turma, o que os caras começaram a pedir para mim, falou, professor, faz esse programa lá no Visual G para a gente. Se eu fizer isso, de novo, a única pessoa que vai estar aprendendo vai ser eu mesmo. Porque eu sei programar e vou mostrar para vocês que eu sei fazer. Não, não quero mais mostrar que eu sei, eu não quero mostrar mais nada. Eu não sei nada, agora vocês vão me ensinar. Se eu quiser fazer no computador, como que eu faço? Aí eu vou deixar vocês me ensinarem, né? Porque agora eu vou fazer na mão. Aí a pessoa está falando aqui para mim que nesse exemplo, a resposta aqui do N4, quanto que dá N4 para vocês aí? Opa, tá dando. Tem pegadinha aqui, então cuidado, o computador não existe pegadinha, mas para a gente, pode ser que você se confunda na hora de fazer essas contas, tá? Então, deixa eu fazer com calma aqui, ó. Então, para x igual a 2, y igual a 0 e z igual a menos 2, N1 recebe 3 vezes 2 mais 0, que é 6. N2 recebe 3 vezes 0 mais menos 2, dá menos 2. Aí o N3, cuidado, ele recebe N1, que é 2, mais 0, menos 2, que dá 4. Ó. Legal, legal. Eu estou vendo aqui que vocês estão... Esses testes que vocês estão fazendo no computador só dá para saber se você fizer. Não dá para eu prever ou ensinar. Né? Sabe o que vai acontecer. Mas perfeito, é isso mesmo. Aqui, então, N4 é N1 mais N2 mais N3 dá 8. Aí tem um joguinho de sinal envolvido aqui, mas em princípio vocês conseguem fazer porque é tranquilo, tá? Deixa eu passar para o próximo exercício, porque olha só, esse exercício aqui foi feito com vocês na aula passada. Tá? Então perguntaram para mim, Ronda, eu tive dificuldade de fazer o exercício que você passou sobre posição, partículas. Quer dizer, está aqui feito então. Tá? Então eu passei para vocês como se fosse um desafio na aula passada, onde eu pedi para vocês escreverem um programinha que resolvesse. Y é a cosseno de ômega t mais φ, né? Aí eu dei lá para você as fórmulas que vocês precisavam usar. Aqui eu fiz exatamente o contrário, tá? Eu resolvi esse problema, só que não contei para vocês o que eu estou fazendo. Eu dei números, eu dei instruções, em nenhum momento
vocês vão saber que vocês estão fazendo uma conta de física. Ou, em princípio, não vão saber, ou deveriam saber, não sei. Tá? Mas isso é um problema de física que é igualzinho o problema que eu passei para vocês lá. Quer dizer, isso aqui é para t igual a 1. Isso aqui é amplitude, frequência, fase. Eu não estou chamando de frequência, fase, estou chamando de ABCD, enfim. Faz para mim, então, esse exercício, lembrando que a única pegadinha que tem aqui, que nem é uma pegadinha, é na hora de você escrever os números. Por exemplo, aqui ó, é 0,05, 0,1, 0,8, e aqui, ó, perguntaram para mim na aula passada, numa turma Ronda, esse 3,14 que você colocou aqui, eu posso substituir por π? Pode. Ah, mas, se você não quiser, pode usar o 3,14 aqui. Se você colocar vírgula, vai dar errado. Faz essa conta e diz para mim qual que é o resultado correto. Assinala para mim qual que é a alternativa que vai ter, então, o resultado armazenado nessa variável H. Tá, é assim, quando você mistura, tipo, você tem caixinhas reais e caixinhas inteiras, você não pode, por exemplo, falar que um inteiro é igual à conta de R$ 1, mas R$ 1 sempre vai ser igual ao inteiro. Tá? Então, em princípio, tente declarar as caixinhas com o mesmo tipo. Lembrando que para usar mod, aí você vai ter que usar inteiro. Mas qualquer outra situação, fala real, tá? Então, se eu tiver caixinhas do tipo inteiro e real, pode ser que dê problema de conversão entre elas, porque um inteiro não é real, mas um real ele é inteiro. Tem um problema aí. Ah, legal. Presta atenção porque aqui tem uma pegadinha, tá? Estou falando, Rondo, o meu deu mais 0,045. Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, a alternativa E. É mais 0,00. Quanto que deu? Opa, peraí. Ixi, agora me peraí. Fiquei meio largado. Volta aqui. 0449 positivo. Faz aí para mim, quanto que dá? Porque assim, tem duas respostas para esse problema. Como assim tem duas respostas para esse problema, professor? Tem a resposta certa e tem a resposta errada. Mas espera aí, o que eu quero dizer com resposta certa ou resposta errada? Porque assim, na hora de você fazer essa conta, se você está no computador, você sempre vai estar com a resposta correta. Se você estiver no Excel, ele sempre vai te dar a resposta correta. Alguém sabe me falar para mim por que no computador eu sempre tenho a resposta correta? Sim, professor, você falou isso na primeira aula. No computador, os argumentos estão sempre em radiano. Ou seja, esse cara aqui dentro, ele não pode estar em graus. Se tiver em graus, vai dar erro. No computador, não tem problema. No computador, sempre, quando você manda ele fazer cosseno de alguma coisa, ele vai fazer isso aqui de dentro sendo radiano. Ele vai entender que aqui dentro é radiano. Se colocar no computador igual a cosseno de 90, ele não vai fazer cosseno de 90 graus. Ele vai fazer cosseno de 90 radianos, que é uma outra história. Ou seja, a indução ao erro aqui está que alguns alunos mal intencionados, não, pessoa que está meio perdido ou não sabe o que fazer com a calculadora, deixa a calculadora para trabalhar em graus. E na sua calculadora, você vai ver que você tem a letra D, você tem a letra G, você tem a letra R. Ou seja, a calculadora de vocês, ou da maioria dos alunos, ela vem configurada para trabalhar em graus, que é o D. Por que D, Ronda? Porque é de inglês, degrees. Degrees. Tem esse G, que é grado, a gente não usa grado, e tem o R, que é radiano, rad. Ou seja, na sua calculadora, você precisa que a letrinha que aparece ali em cima seja o R. Tá? Em engenharia, em física, em ciência, geralmente o argumento está sempre em radianos. Tá? Então, a pegadinha aqui
é que você precisa pegar a sua calculadora em radianos e não é pegadinha nenhuma, porque na minha prova, eu não tenho uma para mostrar para vocês, mas na primeira página da instrução tinha 20 instruções ali. Uma delas está dizendo que a sua calculadora tem que estar em radianos. Ah, professor, mas eu não li. A primeira coisa que está escrito lá, leia todas as instruções antes de começar a sua prova. Então está ali falando que a sua calculadora tem que estar em radianos. Fazendo isso, aí a sua resposta vai vir aqui para a letra B. Tudo bem? Dependendo de como você usar o 3.14 aqui, você pode colocar, por exemplo, π e fazer a conta, vai dar ligeiramente diferente, mas como vocês podem ver, não tem nenhuma alternativa que é próxima dela, tá? Então você pode vir aqui e marcar com certeza aí na letra B. Beleza? Então esse problema aqui é o probleminha que eu passei para vocês na aula anterior, tá? Ele está desenhado aqui em fluxograma. Se tiver problema em resolver ele, vê se a partir desse código aqui, se você consegue fazer ele rodar novamente. Beleza? Então a opção, quem quiser fazer na mão, faz na mão. Quem quiser fazer no computador, pode e deve, né? Fazer aí no computador. Deixa eu ver se eu consegui fazer a próxima. Não, parei aqui. Então, se a gente parar aqui, acho que já está num bom andamento. Eu quero que vocês façam agora esse fluxograma aqui. Agora são duas questões, tá? Questão 1 tá essa daqui e a questão 2 tá aqui. Tudo bem? Chega para mim aqui no final e fala no questão 1 quanto que vai dar o valor de B e na questão 2 quanto que vai dar esse valor de B. É isso que eu quero que aconteça no final aqui. Qual que é a diferença desse código para o código anterior? Porque o código anterior, deixa eu voltar rapidinho aqui, ó, ele é um código sequencial. Ou seja, eu tenho instruções e você vai fazendo sempre elas na ordem, não tem muito o que escolher. Aqui já muda. Eu tenho que ou B recebe essa conta aqui, ou acontece essa conta que está aqui. Eu tenho duas instruções, e qual das duas vai acontecer? Depende, né? Depende do quê? Vocês veem aqui que eu tenho uma condicional, eu tenho uma condição aqui, ó. Se essa condição for verdadeira, aí assim, eu preciso desenhar para vocês o verdadeiro e o falso, tá? Se eu não coloco V e F no fluxograma, você não sabe o que você faz. Por convenção, eu sempre coloco o verdadeiro para cá e falso para cá. Mas dependendo do livro ou da apostila que você pega, os caras vão inverter isso. Então, cuidado, né? Presta atenção. Se for falso, você faz essa instrução. Então, como que você sabe qual conta que você faz? Então, vamos lá. Vou fazer com vocês aqui a simulação do 1, em azulzinho aqui. Eu quero que você simule para A igual a 4. O que significa simule para A igual a 4? Significa que nessa etapa aqui, ó, você vai digitar o número 4 e vai colocar o 4 dentro da caixinha A. Aí você vai seguir com o código. Seguindo com o código, B vai ser igual a quem? Bom, eu vou passar para matemática aqui, tá? Para minha notação matemática. B é 2 vezes. Aí, como tem parênteses, eu sou obrigado a fazer o parênteses primeiro. O que está no parênteses? A div 3. Como A vale 4, essa expressão aqui, ó, é 4 div 3. Entre parênteses aqui. Aí pega a calculadora, 4 dividido por 3 dá 1, não. Para fazer o div, eu vou lembrar que eu não vou usar a calculadora. Que nem o mod, né, que a gente usou no exercício anterior. Só que o div, ele olha para o quociente inteiro da divisão de um número pelo outro. 4 div 3 é 4 dividido por 3. E como é o div, vou colocar em vermelho aqui, ele vai olhar para esse número que está aqui, ó. Já que é o div. Então, 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3, com o resto 1. Por coincidência, 4 mod 3 e 4 div 3 deu o mesmo resultado, mas não é coincidência. O que eu quero é esse daqui, ó. 1. 4 div 3 é 1, ou seja, B é 2 vezes 1, que é 2. Vou colocar aqui, ó. B, então, é 2. Pergunta. Então, tem uma condicional aqui, ó. É uma afirmação. Essa afirmação está dizendo para mim que o B é maior ou igual a 7. Deixa eu colocar entre parênteses aqui.
Porque, segundo a minha conta, essa afirmação diz que 2 é maior ou igual a 7. Aí eu pergunto para vocês, essa afirmação é verdadeiro ou falso? Preciso saber. Porque dependendo da resposta, eu vou fazer uma coisa ou outra do meu código, né? Então, peraí, ó. 2 é maior ou igual a 7? Falso. 2 não é maior nem igual a 7. 2 é menor do que 7. Então é falso. Se ela é falso, eu sou obrigado a vir para esse lado do fluxograma, que é o F aqui, tá? Ou seja, B vai ser igual a ao quadrado, quer dizer, 4 ao quadrado, menos 2. Ué, 2 menos 2 não dá zero? Não, você precisa lembrar da hierarquia aqui, né? A ao quadrado menos 2, 4 ao quadrado menos 2. Vou colocar uma flechinha aqui, ó. B igual a 14. José, tenta fazer o que você está perguntando para mim e vê se você consegue fazer. Você vai ver que você não consegue. Então, não sei. Vocês estão perguntando para mim se é variável inteira ou real. Não sei. Tenta fazer com o real, ué. Aí se der problema, você faz com inteiro. Como coloca maior ou igual? Tipo assim, ó. Já tá feito aqui, ó. Então, aí eu vou voltar naquele ponto. Chega agora, e aconteceu isso na outra aula. Ninguém consegue fazer rodar o código. E aí a culpa não é minha. Se eu abrir aqui, eu faço ele rodar de primeira. E aí eu não vou mostrar isso para vocês, porque eu não quero ficar de novo mostrando que eu sei programar. Se não está rodando, tem que rodar. Essa que é a lógica. E se não conseguir, volta e faz na mão, que eu preciso que você saiba fazer isso para a prova. Agora, de novo, se estiver programando só de cada 15 dias, a partir de agora vai começar cada vez mais a não rodar os códigos, porque são detalhezinhos. Preciso saber declarar variável, preciso testar, fazer isso. Então, professor, o que acontece se eu declarar A como real? Não sei, declara e me conta. Agora é o contrário, eu não sei mais programar. Estou perguntando para mim se precisa separar, porque tem vários Bs aqui, né? Não sei. Mas se você estiver mudando o nome das letrinhas, talvez dê diferente a minha lógica. Você pode mudar o nome das letras? Eu não sei se você pode fazer isso. Ah, beleza. Ó, a pessoa começou a encontrar os erros. Pô, professor, eu esqueci do fim C. Eu esqueci de colocar então. Eu esqueci de colocar o senão. E eu vou enxergar isso de primeira, mas se eu te falar, você vai acreditar em mim, vai corrigir, vai achar que programou. Se você achou o erro, porque, olha só, cara, o processo de aprendizado, ele é muito estranho, e eu só fui perceber isso depois de uma certa idade. Você tem um problema. Se você acerta esse problema de primeira, pode ser que você tenha tido sorte, ou que você decorou alguma coisa ali, mas você não sabe o que você está fazendo. Então, se eu dou um problema e o aluno acerta de primeira, eu não sei muita coisa. Agora, se eu te dou um problema e você erra, e você tenta e você erra, e se você enxerga esse seu erro e acerta, aí você aprendeu. Aí eu tenho 100% de certeza que o aluno sabe o que ele está fazendo. Por quê? Porque ele fez errado, se sentiu mal, não quis mais fazer errado e começou a fazer o certo. Isso é aprender. Porque se você não aprende, você continua insistindo no erro, e vai continuar fazendo errado, e vai se xingar, e vai se culpar, e, enfim. Então, insistir no erro é a pior coisa que existe. Tudo bem? Então, fica aí meio que a dica. Ó, presta atenção, esse não escreva, ele está depois do fim C, tá? Então, primeiro eu acabo, depois eu escrevo. Depois, nas próximas aulas, eu acho que eu até volto e refaço com vocês esse código lá no Visual G, para mostrar de fato como que você faz. Mas está desenhado, deixa eu apagar tudo que está aqui. Para escrever o código, a única coisa que não está escrito aqui, né? Aqui é o se isso aqui for verdade, é então, se não, e aqui é o fim C, ó. É o fim C.
Então, esse escreva está depois do fim C. Tá? Se estivesse antes, ele teria que estar aqui, assim, ó, mas não está. É depois que você fecha que você escreve o resultado. Então, presta atenção, porque tudo isso vai fazer diferença. Na dúvida, vai com as flechinhas aqui, e na hora de passar lá para o computador, só lembra do fim C, que é essa flechinha que está aqui, ó. Beleza, Victor, é isso mesmo que eu preciso. Preciso que você, de alguma maneira, entenda que declarar variável é um passo chato. Quer dizer, então, se você declarar A como inteiro e B como real, vai dar certo. Mas se você declarar A e B como inteiro, também vai dar certo. Tá? Mas eu só vou saber disso se eu estiver tentando e quebrando a cara. Quer dizer, eu preciso dar errado para eu saber o que está acontecendo. Se eu não se dar certo sempre, não significa muita coisa. Mas se você está errando, esse é o caminho certo. Tem que ter erros, tá? Porque você aprende a fazer o jeito certo. Não adianta insistir no jeito errado. O B. Então, se você fizer A igual a 4, B vai dar 14 no final, correto? Fiz isso daqui com vocês. E o outro aqui? E no 2, deixa eu mudar de cor aqui. Vou pegar um azul piscininha aqui. Piscininha. Ah, beleza. Chegaram o resultado correto para mim aqui agora. No 2, exercício 2, eu quero que você simule para A igual a 25. Cara, é igualzinho, tá? Se quiser fazer no computador, aí aconselho que faça isso, mas a princípio vamos fazer aqui na mão. Leia A. A igual a 25. Coloquei o 25 no lugar de A. Quem que é B? B é uma caixinha que recebe duas vezes, abre parênteses, é A div 3. Quem que é A? 25 div 3. É bem grandão assim. Esqueci como que faz o div. Volta na aula lá, ó. É 25 dividido por 3. E como é o div, eu vou olhar para esse resultado que está aqui, ó. Que número que 25 dividido por 3 dá quanto? Que dá 8. 3 vezes 8, 24. Para chegar em 25, falta 1. Ou seja, só como revisão aqui, ó. 25 div 3 dá 8. E 25 mod 3 dá 1. 25 não é divisível por 3. Se fosse, daria 0, né? Enfim, só para a gente relembrar aqui, eu quero mod, ou seja, perdão, eu quero div, ou seja, eu quero aqui, ó, 8. Ou seja, nesse exemplo, B vai ser igual a 2 vezes 8, que é igual a 16. Presta atenção aqui, porque a caixinha B, quer dizer, que é essa daqui, ó, está sendo usada várias vezes. Próxima pergunta, quer dizer, próximo passo. Uma afirmação diz que B é maior ou igual a 7. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdade. 16 é maior do que 7. Ou seja, no item 2, eu sou obrigado a vir para cá. Ou seja, B recebe, peraí, por que eu não estou falando que o B recebe 25 ao quadrado menos 2, que é essa conta que está aqui? Porque não é esse caminho que eu estou fazendo. Se eu fiz então esse teste lógico, isso aqui deu verdadeiro, então eu esqueço, isso daqui não existe mais, tá? Então qual das contas que ele vai fazer é essa ou essa? Não, não tem essa opção. Ele não vai olhar para essa conta aqui. Isso aqui não existe mais. A partir do momento que ele tomou uma decisão, isso aqui não existe mais, ele vem só para cá. Espera aí, Ronda. Está escrito uma coisa aqui que não é verdade. B é igual a 3B mais 1. B é igual a 3B mais 1. Isso aqui é verdade em matemática? Não. Igualdade é 7 é igual a 7. B é igual a B. Mas isso aqui não é matemática. Isso aqui é uma atribuição. Ou seja, olha só, a caixinha recebe ela mesma mais 1. Ou seja, essa caixinha B, o valor atual dela vai ser 3 vezes o valor antigo. Quem que é o valor antigo? O antigo é 16. Então, ela vai ser 3 vezes 16 mais 1.
Ou seja, ela consegue olhar ela mesma anteriormente e guardar esse resultado nela. Isso aqui é uma pegadinha. Tá? Em matemática, você não consegue fazer essa relação. Mas em informática, sim. A caixinha B, ela vai ser atualizada. O que ela vai receber? 3 vezes o valor que ela tinha, mais um. Ou seja, aqui, ó, dá 3 vezes 6, 48, mais um, 49 é a resposta, então, do item 2. Beleza? Eu vou depois deixar essa aula direitinho aí com vocês, com as resoluções, mas a partir das próximas aulas que eu vou fazer é continuar a fazer exercício desse tipo com vocês. Em princípio, talvez eu até volte e escreva pelo menos um deles no computador para eventualmente tirar algumas dúvidas visuais que vocês possam ter. Lembrando que quanto mais eu programar e mostrar para vocês agora, pior vai ser, tá? Porque se eu mostro o programa, eu vou mostrar que eu sei programar. Agora tem que ser exatamente ao contrário. Eu dou para vocês esse código e pergunto: será que vocês conseguem escrever isso no computador e fazer a resposta sair automática? Não sei. Vamos usar as outras aulas então para a gente dar uma treinada nesse assunto aí. Eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Tem mais exercícios para fazer com vocês, mas eu vou deixar para fazer aí nas próximas aulas para a gente treinar bastante esse negócio aí. Beleza? Se eu conseguir solucionar alguma outra dúvida, eu vou tentar fazer isso agora no finalzinho da aula, mas para quem já está tranquilo aí, uma excelente semana e bom final de semana que está chegando aí logo mais, né? Daqui 15 dias eu volto aí para continuar esse assunto com vocês. Foi um prazer aí, pessoal. Boa noite a todos, beleza? Wilton, se eu sei o número de aulas restantes, na verdade eu só estou adiantando as aulas porque eu não sei. Eu acho que as provas começam em novembro, tá? Então eu devo ter, acho que entre 2 ou 3 aulas no máximo com vocês. Por isso que eu já dei uma compactada nessa aula aqui para ter certeza que todo o conteúdo linear eu passei. Aí o último conteúdo, não preciso nem cobrar na prova, se for o caso, mas eu quero passar para vocês e com certeza vai dar tempo aí, beleza? Boa noite aí para vocês. Boa noite a todos. Vou dar uma olhadinha aqui para ver se. Sério, se eu não fizer, não, nessa aula já não deu tempo, mas com certeza na próxima aula eu faço a programação, tá? Pelo menos um deles. A gente escolhe um deles e vocês falam, faz esse. Aí eu faço. Não faz não. Vamos fazer junto, né? Acho que a questão é a gente, vocês me ajudarem aí também, porque vocês veem que às vezes eu erro e vocês estão me ajudando a corrigir os meus erros. Isso é importantíssimo, tá? Eu conto com a ajuda de vocês para a gente fazer isso nas próximas aulas. Valeu, pessoal. Boa noite aí para vocês. Ah, aqui, ó. Peraí, deixa eu apagar tudo que está aqui. Aqui da resolução, depois eu passo para vocês. Só para deixar uma coisa clara aqui, tá? Ó. Por exemplo, nesse exercício, ele quer que você faça A div 3. Para você conseguir fazer uma conta, aí eu não sei qual que é o problema, mas o problema do Visual G. Se você quiser fazer, por exemplo, A div 3, obrigatoriamente o A precisa ser inteiro, tá? Por quê? De novo, é aquela coisa que eu não sei explicar para vocês por quê. É porque essa linguagem é assim. Então é obrigado a declarar o A como inteiro. Se você tentar declarar o A como tipo real, você vai ver que vai dar problema. Por quê? De novo, eu não tenho como explicar para vocês. É porque a linguagem é assim. Tudo bem? Só vai entender ou só vai saber isso se você programou. Se você não fizer nada, você vai acreditar em mim que vai chegar na hora, vai dar pau de novo. Tá? Então, esse é o tipo de problema que eu preciso que você passe na pele para entender a dor do problema e o alívio da solução. Tá? Em computador, eu não sei vocês, mas toda vez que eu resolvo um problema e dá certo, cara, não é nem alívio, cara, mas é uma felicidade, uma satisfação tão grande. Aí eu preciso deixar isso com vocês também.
Nossa, perguntaram para mim se eu imaginava 20 anos atrás, se eu imaginaria que a tecnologia ia estar onde está hoje. Na verdade, eu pensei que tivesse muito mais na frente, cara. Eu sou da geração de ficção científica, né? Eu achava realmente que a nossa tecnologia está muito mais avançada do que está hoje. Por exemplo, o carro elétrico não é uma realidade e energia solar não é uma realidade. Então, eu estou bem triste com a nossa realidade. A ficção é bem melhor. Rick and Morty é bem mais legal. Wilson, talvez você tenha aberto o código em JavaScript, porque quando você pega um site, você consegue ver o código que está por trás dele. E para um site funcionar, há um motor por trás, é tudo JavaScript. Então, se você pegar um site, abrir e ver uma programação por trás, provavelmente aquilo é JavaScript. Facebook, Instagram, Netflix, Google, todos eles usam JavaScript. Putz, não sei também se eu consigo explicar direitinho. O JavaScript é a roupagem como a internet é montada. Então eu posso usar Python, mas para montar as coisas eu preciso usar JavaScript para fazer as coisas acontecerem. O pessoal falou aqui agora, comentou, Ivan, é o tal do skate voador do De Volta para o Futuro. Se não tem skate voador, o futuro é uma porcaria. É isso mesmo, eu concordo com você. Juro que eu pensei que a gente fosse ter aqueles drones. Como chama aquilo? Aquele skate que flutua? Hover. Não temos hovers, cara. Não tem aquele skate do De Volta para o Futuro. Eu pensei que fosse ter alguma coisa parecida assim. Na verdade, eu não dei essa lá para vocês. Putz, me lembra de mostrar levitação quântica. Esse vídeo quebra muita cabeça, cara. Na última aula acho que eu faço isso com vocês. Me lembrem. Hoverboard, obrigado, Matheus. Hoverboard, é isso mesmo. Então não tem. Então eu fiquei um pouco frustrado com o futuro por causa dessas coisas, né? Não tem viagem no tempo, não tem essas coisas. O Thiago mandou aqui para mim. Eles estavam desenvolvendo, inclusive, pouco tempo atrás eu vi um protótipo desse skate e ele funcionava, né? Dá para fazer, dá para fazer. Só que você precisa de material supercondutor a temperatura muito baixa. Você pode fazer umas pistas, só que vai custar milhões de dólares. Mas em princípio dá para fazer sim. Eu vi até o protótipo, deve não sei se é esse da Sony. Trem flutuante, essas coisas já tem várias coisas em uso lá no Japão, né? Você fala de supercondutores, você tem várias situações que você consegue fazer levitação, literalmente, de trens. E quando você tem levitação, você tem atrito zero, né? Então você consegue fazer as coisas irem bem mais rápido. A energia elétrica transmitida no ar é tipo indução. Quer dizer, aquele telefone que carrega no ar, né? Realmente é por indução. Se você pegar, não sei se vocês já viram isso, aula de física, você pega uma bobina, você passa a corrente aqui, você colocar sua mão aqui não acontece nada, mas você colocar um pedaço de ferro aqui dentro, o ferro esquenta e derrete por indução, você não encosta. Não sei se você segue um Arduino, dá uma olhada lá no Arduino, segue lá, ó, arroba arduino.explica. Ele estava fazendo umas experiências que mostra o acoplamento, freios eletromagnéticos, né? Que é um princípio bem parecido com o que vocês estão falando aí para mim. Dá uma seguida lá no Arduino, arduino.explica, o Dudu. Tem alguns vídeos que ele faz. Ele fez na casa dele esse experimento de indução eletromagnética. Legal. Então, já perguntou, eu vi que eu não tinha tempo de responder. Essa Lua, essa linguagem eu já vi, mas eu não sei para que ela serve. Tem várias linguagens novas, R, tem uma outra que tem nome de menina também, agora eu não vou lembrar, não é Alice. Júlia. Tem várias linguagens novas aí, mas eu nem cheguei a dar uma olhada um pouco mais profunda nessas linguagens, não. Bacana.
Beleza, pessoal, eu vou dar uma. Acho que nem sei se eu preciso editar essa aula, que eu consigo pegar a aula que eu fiz com o pessoal da outra turma, que ficou mais ou menos com o mesmo conteúdo. Então, como acho que o texto já está pronto, eu vou ver se eu já subo essa aula para vocês ali no Teams daqui a pouquinho, tá? Aí vocês podem depois fazer com calma aí todos esses exercícios e, se possível, tenta passar para o computador. Se não der, vai anotando aí que na próxima aula a gente vai voltar nesse assunto e aí vocês vão escolher pelo menos um desses fluxogramas eu vou querer fazer junto com vocês ali no computador para a gente tentar ir aprofundando mais aí nosso conhecimento. Beleza? Ah, Wilton, pode deixar, vou dar uma olhada já nesse negócio. Estou curioso. Vocês sempre mandam para mim um monte de sugestão legais. Sempre bom ver coisa nova aí como sugestão de vocês. Valeu? Meus queridos, boa semana aí para vocês. Em 15 dias nós nos vemos. Juízo aí a todos. Não deixe de praticar aí, tá? Chegando no fim, mas tem bastante coisa pra gente ver aí. Valeu? Isso aí, meus queridos. Bom final de semana. Bom final de semana não. Boa semana aí para vocês, né? E boas aulas, né? E 15 dias nos vemos novamente. Aquele abraço. Falou, falou.